Bom dia, como é que vai meu oitavo ano? Tudo bem, gente? Pois é, vamos lá? Semana 3 do PET 3, lembrando, não se esqueça, é importante organizar o seu horário de estudo, é importante você organizar o seu cantinho de estudo para você fazer as coisas de forma mais organizada e poder fazer o seu estudo render muito mais, tá certo? Não deixe acumular, pessoal. Daqui uns dias está vindo mais um PET, não deixa acumular não, tá bom? Vai respondendo, vai fazendo todos os dias o seu horário de aula, vai acompanhando lá e vai fazendo com calma, tá bom? Vamos lá? Vou fazer um vídeo rápido hoje, só com as orientações e corrigindo mais ou menos, dando uma correção prévia das questões mais complexas. Mas esse PET está bem fácil, correto? Vamos lá. Primeiramente, fala um texto falando sobre a conjuração baiana, que teve grande participação popular. Ó, só aí no título você já vai ter resposta para uma série de coisas. Essa grande participação popular é questão chave da conjuração baiana, certo? Então, de todos os movimentos que eclodiram no Brasil, esta foi a mais abrangente em termos de objetivos políticos, era a que mais queria mudar as coisas. Né? Nós tivemos um pouco antes dessa a Inconfidência ou Conjuração Mineira, que a gente já falou dela no PET passado, mas a Conjuração Baiana ela tem um enfoque popular muito mais interessante, tanto que ela é conhecida também como Revolta dos Alfaiates, porque tinha lá alfaiates, sapateiros, ex-escravos, escravos, um monte de gente assim, da ralé mesmo que estava participando dessa revolução, então era um top, assim, com o pessoal aqui de Minas, que era os grandes mineradores, né, o pessoal que tinha muita grana, grandes fazendeiros, grandes comerciantes, aqui não, aqui é o pessoal mais simples mesmo, então obviamente eles queriam muito mais coisas. Mas vamos lá, nós vamos fazer também aqui no seu PET uma comparação com alguns movimentos da América, deixa eu diminuir aqui um pouquinho, para poder visualizar legal, ok. Para fazer um contraponto com os movimentos que aconteciam aqui no nosso continente americano, na América espanhola, né, que não é a América portuguesa colonizada pelos portugueses que a gente conhece hoje como Brasil. Uma delas que a gente vai falar é sobre as rebeliões dos povos indígenas. Então a primeira delas aí, nós estamos falando sobre a revolução, a conjuração, aliás, baiana, a revolta dos alfaiates. Esse texto da questão 1 dá a introdução com esse desenho dos famosos Cavaleiros da Luz, que vocês vão pesquisar, tem lá um texto sobre eles, que era uma galerinha ligada ali à maçonaria. Você pode também procurar um pouquinho na internet sobre o que são os maçons, o que é a maçonaria, para entender um pouquinho mais do que a gente está falando. Mas os baianos, como eu falei para vocês que era um pessoal mais simples, tinha também um pessoal da alta classe que obviamente tinha interesse, tinha muito interesse que o Brasil ficasse livre de Portugal, porque também eram devedores de impostos e tal. E esse pessoal do Cavaleiro da Luz, quando viu que o negócio ia dar errado, o negócio ia dar treta, eles caíram fora e deixou, claro, a pior parte para os mais pobres. Como aqui em Minas Gerais o Tiradentes sobrou, no final foi o único que morreu, ali também os mais pobres vão ser os únicos que morrem. Vamos lá. Bom, nós falamos no PET passado sobre a Revolução do Haiti. Então vamos lembrar rapidamente, no Haiti os escravos fizeram uma rebelião e conseguiram, junto com algumas lideranças, tomar o país para eles e criar o Haiti independente. É uma revolução popular, do povo, das pessoas simples. Então de que maneira, você lendo ali sobre a conjuração baiana, de que maneira essa conjuração se relaciona com o movimento pela independência do Haiti? Tem uma coisa de popular e você explica um pouquinho melhor. É por aí a resposta, tá bom? Explique os motivos que levaram os Cavaleiros da Luz a abandonar o movimento da Bahia e de que forma essa saída se relaciona com os objetivos acordados para a conjuração. Então você vai ler um pouquinho sobre eles e vai explicar por que eles caíram fora. Eu dei uma dica de resposta para vocês, mas vocês vão aprofundar essa questão. Comparando então um pouquinho com a América Espanhola, dá um zoom aqui. Nós tínhamos uma sociedade espanhola, né, das colônias da Espanha, bem hierarquizadas. Lá no topo estavam os espanhóis, os colonizadores, como aqui no Brasil estavam os portugueses, sempre eles, os grandes comerciantes, os donos da terra, os mineradores, eram sempre eles no alto. Abaixo nós temos outras classes, que aí você está vendo a classe espanhola e tínhamos também aquela sociedade que a gente tinha no Brasil, os senhores de engenho, depois posteriormente os mineradores, os tropeiros, os comerciantes, lá na ralé lá embaixo os escravos, certo? Assim como a América Portuguesa, muitas rebeliões que eclodiram no território controlado pela Espanha aconteceram. Realize uma pesquisa no seu livro ou na internet, dei dica lá embaixo, tá? Observe a imagem
e liste as principais características que aproximam as rebeliões coloniais da Espanha dos movimentos da América Portuguesa. Né? Existe alguma semelhança? É mais ou menos você dizer as semelhanças que existem. Né? As revoluções da América Espanhola tinham esses objetivos, eles lutavam dessa forma, as nossas também. Então, é bem simples, tá bom? Sem muita complicação. Bom, aí vai falar um pouco da região do Peru, na região dos Andes, a revolução desse rapaz aí, o Tupac Amaru. Esse cara é um dos homens que eu particularmente admiro, eu gosto muito dele, eu gosto dessas pessoas que são revolucionárias, que têm objetivos e que lutam por ele, inclusive até a morte. Ó. Tá vendo aí que o sinal de lá não foi muito bom, não. Vocês estão vendo aí 4 cavalos amarraram partes, né, pernas e braços do corpo em praça pública, como você pode ver, sinal de que esse Tupac Amaru de fato incomodou bastante. Bom, quem foi esse Tupac Amaru? Quais foram os objetivos dessa revolução? Aí nós temos uma imagem dele, né? Ele era um líder, a gente não vai chamar de rei, mas era como se fosse o rei do seu povo, do povo Inca, foi um grande líder. Então o Tupac Amaru é um grande revolucionário e é um exemplo de luta para as pessoas mais simples até os dias de hoje. Lá no Peru, por exemplo, o nome do Tupac Amaru é muito famoso, ele é muito conhecido lá, certo? Pesquisem sobre ele, tá bom, gente? Deixei dicas aí. Eu acho que na semana passada nós chegamos a comentar um pouco sobre ele. Mas tudo bem. Que grupos sociais faziam parte do movimento Tupac Amaru? Quem fazia parte? Era índios, escravos, era mineradores, era fazendeiros? Quais eram os grupos? Né? Basta você perceber o caráter da revolução, o caráter do movimento, que você já percebe logo de cara, né? Quais ideais influenciaram o movimento de Tupac Amaru? Ideais é o seguinte, que ideias? De onde tirou as ideias de liberdade, de independência? Né? Essas ideias ele tirou de onde? E as consequências desse movimento? O que sobrou depois desse movimento? O que ficou? Correto? Número 4, para terminar o PET. Tendo Tiradentes como principal líder, a Conjuração Mineira ocorrida em 1789 foi uma revolta com características republicanas e separatistas. O que é uma característica republicana? No fundo, o movimento mineiro, da Conjuração Mineira, ou Inconfidência, talvez você encontre no seu livro a palavra Inconfidência Mineira, no fundo, eles queriam duas coisas. Criar uma república, separada de Portugal, obviamente, criar um novo país republicano, que não tem rei, que teria eleições, que teria governo, presidente, aí seria uma outra discussão de como seria, mas a princípio uma república, né? E separatista, separar de vez de Portugal. A Conjuração Mineira queria separar o Brasil de Portugal? Não. Queria separar a região das Minas, hoje Minas Gerais. A Conjuração Baiana também tinha essa ideia, mas separar a região deles. Óbvio que se isso fosse conseguido, se isso fosse alcançado, o resto do Brasil, de uma certa forma, iria embarcar nesse movimento. Seria uma reação em cadeia, mas a princípio não, certo? Então vai lá no seu livro, na internet, que eu deixei aí algumas indicações, e observe que os objetivos da Conjuração Mineira estavam muito ligados à independência dos Estados Unidos, que foi a primeira colônia a ficar independente aqui da América, no continente como um todo. Né? Os Estados Unidos ficaram independentes da Inglaterra em 4 de junho de 1776. Observe que não tem muito tempo, 76, 89 não tem tanto tempo que os brasileiros tentaram. Vamos lá? Vai pesquisar e vai falar um pouco sobre isso. Eu trouxe esse quadro, mas eu queria pedir que vocês não copiassem. Tem uma pergunta falando, comparando a Conjuração Mineira com a Baiana. Tentem um pouco além dele, explicar algumas coisas, tá? Observe aí que os objetivos são praticamente o mesmo, a independência nacional. Né, influência externa, as ideias, os movimentos que influenciaram os mineiros mais a independência americana e os baianos mais a Revolução Francesa. Embora os dois tenham influência nos dois. Os mineiros também tiveram ecos da Revolução Francesa que estavam chegando, porque foi na mesma época, foi no mesmo ano. Então não dá para falar assim, a Revolução Francesa como um todo influenciou a Conjuração Mineira, porque ela estava acontecendo concomitantemente, ao mesmo tempo. Certo? As influências ideológicas, o mundo das ideias, de onde esse pessoal tirava a ideia de independência, de liberdade, do iluminismo que nós já estudamos aqui no PET, certo? Agora, havia também uma causa local, né? Embora tivesse essa questão do Brasil, de um espaço maior independente, do iluminismo, tinha a crise da mineração, a crise de abastecimento, a fome lá na Bahia, certo? Quem foram as lideranças?
aqui a elite, minerador, galera lá de cima, né? Minerador, comerciante, fazendeiro, e lá da Bahia o pessoal mais baixo, camada média e mais popular. E as propostas, obviamente, né? Os mineiros tinham propostas moderadas e os baianos muito radicais. Moderado por quê? Na Inconfidência Mineira, por exemplo, queria-se criar um país independente, uma república separada de Portugal, mas a situação econômica ia permanecer a mesma, não ia mudar nada. Quando se falava, por exemplo, em acabar com a escravidão, não. A escravidão precisa continuar. Já os baianos não, eles eram bem mais radicais. Queria que acabasse a escravidão, obviamente que tinha escravos também participando da luta, queria que acabasse a escravidão, queria, por exemplo, salário melhor, condições de trabalhadores, educação, um monte de coisa que eles queriam, eram bem mais radicais, correto? Terminou. Então tá aí os textos e mapas para vocês conferirem sobre a conjuração baiana, lá um textozinho sobre os Cavaleiros da Luz, bem pequenininho, simples, só para compreender mesmo, quem foi o Tupac Amaru e o quadro comparativo, que é esse que eu coloquei no vídeo para vocês. Mas eu pedi para vocês não copiarem, por favor, mas ampliar a ideia, tá? Os vídeos sobre a conjuração mineira, baiana e mineira no telecurso, as duas juntas, aqueles vídeos do telecurso que vocês gostam muito que eu passo para vocês. E tem um projeto da TV Escola, que infelizmente acabou, não existe mais, acabou agora, né, finalmente, aí, por uns dias, chama Brasil 500 anos, um novo mundo na TV. São a história do Brasil toda feita com bonecos, aqueles bonequinhos de madeira que o pessoal mexe com a mão, sabe? É muito legal. Tem um episódio sobre a Inconfidência Mineira, eu queria que vocês assistissem, ok? E aí um outro vídeo sobre mineiros e baianos. PET 3, semana 3. Pessoal, estuda, leva a sério, tá? Não deixa acumular, tá bom? Tô esperando vocês mandarem de volta para mim, ok? Grande abraço e até semana que vem.